Eu quero ler com vocês a carta apostólica aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 6. Quero ler juntamente com vocês essa porção bíblica para a gente estar fazendo algumas considerações do dia de hoje. Glória a Jesus por isso. Conforme irmão Carlos Barros avisou aí, a gente está trabalhando, né? Vocês orem aí para que Deus dê a direção, para a gente fazer as coisas certas, e Deus dá para nós aquilo que é o certo, aquilo que é o devido, aquilo que é o agrado dele, tá? Eu tenho certeza que nós estamos nas mãos do Senhor. Glória a Jesus por isso. Hebreus 3, versículo 1 ao versículo 6. Vamos ler juntos? Leiamos. Portanto, santos irmãos, participantes da chamada celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Esta casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança da qual nós gloriamos. Amém? Glória a Deus. Este é o texto bíblico, esta é a porção bíblica que a gente vai estar trabalhando nesses poucos minutos aí que nós temos, né? Um minuto da pregação da palavra do Senhor Deus. A carta aos Hebreus, o escritor dá bastante ênfase ao apostolado e ao sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Aliás, é o único versículo na Bíblia que aparece Jesus como apóstolo, é este aqui, capítulo 3, e o versículo de número 1. É o único texto da Bíblia que apresenta Jesus como apóstolo. O sumo sacerdócio é o todo o texto de Hebreus, e faz bem forte a ênfase ao sacerdócio de Jesus Cristo. Então, mais uma carta aos Hebreus é uma carta, portanto, que faz uma ênfase muito poderosa, né? À obra, ao trabalho, à missão a qual Jesus foi nomeado para fazer. Nós, quando falamos da carta aos Hebreus, nós introduzimos essa carta com aquele texto. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou por meio de Jesus Cristo, seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então a nossa mensagem, a nossa palavra, né? O centro da nossa crença está na pessoa de Cristo. Então Cristo é o assunto central da Bíblia, muito especialmente da carta aos Hebreus. Cristo é o assunto central. Cristo é o assunto central de toda a nossa crença, toda a nossa crença. Jesus, aqui na carta aos Hebreus, ele é bem informado a todos nós que ele é aquele que preenche tudo em nós. Ele atende todas as nossas necessidades, as nossas carências. Ele, portanto, ele preenche tudo em nós. Tudo que diz a emoção, a sentimento, a alma,
ao futuro, à esperança, à eternidade, à paz, à alegria, satisfação, perdão, tudo isso nós encontramos totalmente, plenamente em Jesus, a sua satisfação e a resposta daquilo que nós queremos. A carta aos Hebreus, ela faz uma exortação muito assim específica para a igreja, né? Para nós como igreja, aonde ela apresenta Jesus Cristo como a expressão exata da glória de Deus, né? Apresenta Jesus como sustentador das coisas que foram criadas, né? Apresenta Jesus como aquele que é maior do que os anjos, né? Aquele que é digno de ser chamado Filho de Deus, aquele que está sentado no trono do Senhor Deus, não é? Aquele que o próprio Senhor, ao próprio Deus falou: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino, referindo-se a Jesus, né? Referindo-se a Jesus. E no versículo 1 do capítulo 2, o escritor fala assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviamos, porque essa mensagem transmitida pelos anjos provou a firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, o escritor faz menção aqui da obra de Cristo a uma expressão bem forte: tão grande salvação. Grande salvação, porque foi grande obra, foi um grande sacrifício, né? Realizado por um grande profeta, pelo Senhor Jesus Cristo, e assim por diante. Aí nós lemos o capítulo 2 e introduzimos o capítulo 3, quando o escritor faz uma exortação e também faz algumas colocações sobre o efeito, as consequências da nossa participação na chamada celestial, né? Nós somos objetos, nós somos resultados, nós somos eleitos, nós somos convidados através dessa chamada celestial. Fomos chamados por Deus, mediante a graça do Senhor Jesus Cristo, para nós conhecermos os mistérios, as bênçãos e os privilégios que há na pessoa do Senhor Jesus. E começa o texto assim: portanto, santos irmãos, dá dois status, né, que o Evangelho da Graça promove para a gente. A gente, além de tornar santo, nós tornamos também irmãos de Jesus, né? Além de tornarmos santos, nós tornamos também irmãos de Jesus. Isso é o status do Evangelho, né? O Evangelho promove a gente de cara para esse patamar, né? Para essa posição que nós não tínhamos, né? De repente nós somos chamados de santos irmãos, né? Irmãos santos, irmãos abençoados, irmãos de Cristo Jesus. Ou seja, nós que não éramos família, passamos a ser família de Deus, né? Passamos a ser família de Deus. Esse privilégio de nós tornarmos família de Deus apresenta Jesus como aquele que é o nosso parente remidor, né? Nosso parente remidor. Ou seja, quem que é o parente remidor? Aquele que interessou pela sua causa, aquele que interessou pela sua vida, aquele que importou pela sua história, aquele que resolveu as suas questões pendentes de ordem espiritual, né? De ordem espiritual. Então Jesus, ele é o nosso parente remidor, né? Assim como Boaz
fui o parente remidor, né? De Ruth. Jesus também é o nosso parente remidor, que resolveu a nossa questão. Aquilo que fazia vergonha, aquilo que para nós era decepção, aquilo que é tristeza, aquilo que botava nós na lona, né? Jesus resolveu e de cara promoveu o nosso status. Vocês passaram a ser santos em Deus e irmãos de Cristo Jesus. Quer melhor do que isso? Só isso já vale a pena a beleza, a grandeza do Evangelho, né? Então nós passamos por essa grande salvação, sendo promovido a essa condição de irmão de Jesus e também santo de Deus, mediante a remissão, mediante o parente remidor que é Jesus, que resolveu interessar por nossa causa. Agora, quando o texto aos Hebreus apresenta Jesus como apóstolo da nossa confissão e sumo sacerdote da nossa confissão, ele está apresentando Jesus como representante, né? Como apóstolo, Jesus é representante de Deus entre os homens, tá? Como apóstolo, ele é representante de Deus entre os homens. Ou seja, como apóstolo, ele é representante de Deus entre você e Deus, né? Você quer melhor do que isso? Quer apóstolo melhor do que isso? E como sumo sacerdote, ele é representante dos homens diante de Deus. Aleluia! Então, como apóstolo, ele representa Deus diante dos homens. E como sacerdote, ele representa os homens diante do Senhor Deus. Aleluia! Então, meus irmãos, o que o escritor está dizendo é o seguinte: nós estamos muito bonitos na fotografia, né? Nós estamos muito bem representados, né? Haverá ou já houve alguém melhor do que ele? Haverá ou houve alguém semelhante a ele? Haverá alguém melhor do que ele? Não, Jesus é a suprema beleza, excelsitude daquilo que Deus agrada, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus exige. Glória a Jesus, tá? Ele é mais sublime do que os anjos. Ele é a expressão exata de Deus. Jesus é a manifestação da graça, da verdade e das misericórdias divinas, tá? Enfim, a expressão que nós conseguimos agasalhar bem isso é assim: Jesus é o melhor de Deus para a minha vida. Amém? Aleluia. Jesus é o melhor de Deus para a minha vida. Diga isso, exaltando o nome dele. Jesus é o melhor de Deus para a minha vida. Glória a Jesus. Amém? Às vezes a gente prega. Eu tenho muita necessidade, muita obrigação de pregar aquilo que é básico para vocês, aquilo que é essencial, né? Aquilo que é primário, tá? Aquilo que é elementar, aquilo que é mais sofisticado, aquilo que é mais assim, embelezado, deixo para outros. Mas eu preciso pregar aquilo que é elementar, aquilo que é primário para vocês. Eu gosto muito de fazer ênfase, né, ao texto bíblico, especialmente no que diz a pessoa de Jesus, né? Porque quando nós falamos de Jesus, nós atendemos tudo que nós podemos imaginar. Veja bem, no capítulo 2, Jesus afirma assim, ele afirma sobre aquilo que ele ia fazer. Ele diz o seguinte: olha, não me envergonharei de chamar vocês de meus irmãos. É o que está escrito no capítulo 2, versículo 10 ao 13. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Pensa bem essa expressão, o que está por trás disso. Esse que é Jesus, o perfeito em tudo, o santo em tudo, aquele que é o supremo, a expressão exata da criação,
aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Amém, o Eterno, aquele que é o Alfa, que é o Ômega, aquele que é fiel e verdadeiro. Ele diz: não me envergonho de te chamar meu irmão. Imagina a humildade, imagina a posição, imagina onde Jesus chega exatamente para fazer esta obra, né? Exatamente a esse texto a gente combina aqui com Filipenses capítulo 2, aonde fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, ao ponto de me chamar, e não me envergonhar de me chamar irmão. Humilhou-se a si mesmo a ponto de me chamar, te chamar, e não envergonhar de falar: vocês são meus irmãos. Aleluia! Aí diz: por isso Deus humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou pela sua obediência, pela sua humildade, pela sua prontidão em fazer aquilo que Deus havia determinado, para que o nome dele, Jesus Cristo, dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele diz ainda, nesse capítulo 2, versículo seguinte, ele apresenta como nosso parente remidor. Jesus é nosso GPS, guia protetor seguro. Guia protetor seguro. E leva nós aonde Deus quer que nós estejamos. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia! Olha, o problema, meus irmãos, é que a questão é essa: por que perder tempo pensando, olhando, né, em outras coisas que não seja para Jesus? Essa é a pergunta. Por que nós ainda temos tempo, perdemos tempo, desconfiamos? Por que nós ainda vacilamos? Por que nós ainda ficamos meio assim, meio tribuloso, meio inconstante, né? E a gente às vezes não permanece, não fixa o nosso pensamento, os nossos olhos em Jesus. Por quê? Para que correr risco? Para que vacilar? Para que ficar rondando? Ficar rondando aí em ventos contrários, aceitando algumas ideias, algumas sugestões, algumas doutrinas, alguns pensamentos, né, que quer tirar a grandeza, quer tirar a beleza, quer tirar o poder, o esplendor que há na pessoa de Cristo, né? Para quê? Capítulo 4 lá de Lucas, capítulo 4, versículo 20, Jesus assentado naquela sinagoga, ele abriu o livro, a Isaías 61, né? Abriu o livro, acabou de ler, e diz que todos os olhos do público que estava na sinagoga fixaram nele, e ele disse assim: hoje cumpriu-se esta escritura. Olhos fixados em Jesus. Quando nós lemos também Romanos capítulo 12, versículo 1, nós encontramos exortação sobre exatamente isso, né? Essa preocupação do escritor, dos apóstolos para nós. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a carreira proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Glória a Deus. Olhos fitos, pensamento fixo na pessoa de Cristo. Esta é a mensagem de hoje, tá? Aleluia. Esta é a mensagem de hoje, que nós precisamos estar atentando para isso. O escritor fala bem claro: portanto, santos irmãos, depois de vocês saber tudo isso, de quem Jesus é, saber o que Deus diz que Ele é, a grandeza que Ele é, depois de vocês saber disso, por favor, fixem seus olhos nele. Para que tirar o olho de Jesus, meu Deus? Para onde iremos nós? Quem tem coisa melhor para nós? Ninguém tem nada melhor para nós do que Jesus. Amém? Então é bem definido. Agora, as forças malignas das potestades infernais que atuam neste mundo trabalham a fim de que nós tiremos o pensamento e os olhos de Jesus. Às vezes a gente fica embriagado com este mundo, embriagado com as belezas deste mundo, embriagado com os luzeiros deste mundo, né? Embriagado ou encantado com este mundo, e nós começamos a fixar os olhos em coisas que não conferem com a pessoa de Cristo, né? Às vezes encantamos com a profissão, encantamos com o dinheiro, encantamos com a beleza do mundo, encantamos com tantas coisas, mas tudo isso não passa de coisas passageiras, é enganosa e não traz nenhuma satisfação maior. Aí eu quero que vocês tenham a seguinte compreensão: o inimigo trabalha, o mundo trabalha, as forças ocultas infernais trabalham para tornar Jesus secundário, sabe? Tornar Jesus descartável, tornar Jesus substituível, tornar Jesus superado, tornar Jesus vencido, sabe? Se nós atentarmos às ideias dos contrários a Jesus, dos inimigos de Jesus, a pretensão é essa. A pretensão é essa, é tirar Jesus da sua agenda, é tirar Jesus do seu pensamento, é tirar Jesus dos seus olhos. Esta é a ação, esta é a ação do mundo infernal, é do mundo diabólico. E aí nós temos aí as tantas alternativas e sugestões que se apresenta para a gente, né? Apresenta como querendo que tenha algo melhor, algo mais nobre, algo mais digno do que esse apóstolo, do que sumo sacerdote Jesus Cristo. Aí a gente precisa ter cuidado, ter cuidado. O escritor fala bem claro: olha, não tire a sua atenção de Jesus. Não tire a sua atenção de Jesus. Deixa o olhar de Jesus te atrair cada dia mais. Deixa o olhar de Jesus te atrair cada dia mais. Deixa seu pensamento estar totalmente envolvido, né? Eu falo, fixar os pensamentos em Jesus. O que é que eu podia entender com isso para nós? É que o primeiro pensamento do dia é Jesus. O último pensamento do dia é Jesus, não é? Primeiro pensamento de um problema é Jesus. Primeiro pensamento de uma celebração é Jesus. Primeiro pedido de socorro é por Jesus. Primeira gratidão é Jesus. Enfim, Jesus deve ser tudo em nós, em todo tempo, em todos os lugares. Glória ao nome dele. Aleluia. Então fixe o pensamento em Jesus. O escritor não escreveu isso à toa, irmãos. Essa carta foi escrita no primeiro século, então tem mais quase 2000 anos essa carta. E essa carta foi escrita porque naquela época já existia essa pretensão, esse pleito de algumas religiões, alguns filósofos, né? Alguns pensadores, né?
desacreditar, diminuir, tornar vão, tornar inútil a confiança, a esperança na pessoa de Cristo. Então, meus irmãos, a gente precisa saber de uma coisa: o mundo espiritual não fica vazio. Se você tira o pensamento de Jesus, o seu pensamento vai voltar para alguma outra coisa. Vai voltar para uma outra coisa. Portanto, eu queria observar com você que ela fala assim, que Jesus é o centro de toda a nossa crença. Jesus é o centro de toda a nossa crença. Tudo que você acredita através da fé tem que ter Jesus como centro, tá? Não pode você alterar nunca essa verdade. Ele preenche tudo em nós. Preenche o coração, preenche a alma, o espírito, as emoções, o sentimento, os desejos, os sonhos, as perspectivas, as motivações, as alegrias, os contentamentos, o presente e o futuro. Então Jesus está envolvido em tudo na minha vida. Mas como eu sou às vezes estúpido, né? Como eu sou às vezes ignorante, como eu sou às vezes fraco, de vez em quando eu quero pensar que alguém pode ser melhor do que Jesus, ou eu posso substituir Jesus, né? Mas em tudo, meu irmão, lembra de uma coisa: lembre-se de que Jesus te convida a você estar com o seu pensamento fixado nele, nele e nele e nele. Aleluia. Ele é tudo o que precisamos, em todos os lugares e em todos os momentos. Tudo o que precisamos, em todos os lugares e em todos os momentos. Ele é o nosso recurso maior, é a nossa instância final. É a nossa instância final. Nele tudo termina. Nele está a resposta. Nele está tudo que nós precisamos para a nossa vida. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Agora o mais interessante é que Jesus é a resposta de uma pergunta intrigante da humanidade, da espiritualidade, né? Ela é a resposta dessa pergunta. Capítulo 2, versículos 5 e 6. Versículo fala assim, diz assim: que o homem, para que dele te importas? Ou outra versão: que o homem, para que o senhor lembra dele? É uma pergunta espiritual, da espiritualidade. Que o homem, que Deus está preocupado com esse homem, com essa pessoa, com essa criatura. Aí cada um tem as suas conjecturas, vai falar na maldade, da perversidade, da ruindade do homem, assim por diante. Aí a pergunta é essa: quem é o homem para que o senhor esteja lembrando dele, preocupando com ele? Aí Jesus apresenta como parente remidor nessa hora, tá? Ele apresenta como parente remidor nesta hora. Essa pergunta, irmãos, ela é uma pergunta que ela tem que dar satisfação. Ela tem que dar satisfação para todos nós. Olha, essa pergunta que foi feita conclui o seguinte: a conclusão é essa: Deus nunca desistiu do homem. Deus nunca desistiu de você. Deus nunca desistiu de nós. Deus acredita em mim e Deus acredita em você. Amém? É essa a pergunta. Sabe por quê? Porque que é o homem para que Deus pudesse lembrar dele? Que é o homem para que Deus pudesse interessar por ele? E Jesus apresenta: eu interesso por você, eu assumo a sua causa, eu coloco em seu lugar, eu derroto o inimigo por você,
eu te liberto dos poderes e das garras infernais do inimigo e te dou os privilégios das coisas espirituais. Irmão, quem interessa mais por mim e por você do que Jesus? Ninguém. Seu pai? Não. Sua mãe? Não. Sua esposa? Não. Seu filho? Não. Ninguém interessa mais por minha causa do que a pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. Portanto, quando a gente responde essa questão, a gente está falando uma coisa séria, né? É quando a gente mostra que Jesus, Ele interessa pela gente, Ele assumiu a nossa causa, Ele colocou em nosso lugar, Ele derrotou o inimigo por nós, libertou nós dos poderes infernais, nos deu os privilégios, os dons de herdeiros e assim por diante. Quem que interessa que nós afastemos ou tiremos do olhar de Jesus? Quem é que interessa? Primeiro é o diabo. O diabo, o inimigo de Deus, ele está interessado em tirar do seu pensamento, do seu olhar, a pessoa de Cristo, porque ele tem inveja, ele tem raiva de todos aqueles que foram restaurados por Jesus Cristo. Ele fica atordoado por saber que é a criatura, a obra-prima de Deus, que a princípio ele pensou que estava contaminada, estragada, não tinha solução, estava derrotado, estava definitivamente acabada. Em Cristo, Jesus Cristo restaurou toda a humanidade, restaurou toda a criatura, restaurou todo o universo para a glória de Deus Pai. Então, não fique duvidoso que a ação do diabo entre nós, né? Entre nós é esta: tirar os meus pensamentos de Jesus, tirar o meu olhar de Jesus, né? Esse é o trabalho dele, essa é a função dele, né? Ele não conforma com a sua derrota e também não conforma com a sua vitória. Amém? Mas nesta noite nós estamos aqui para reafirmar a nossa confissão, reafirmar a nossa convicção em Jesus e outra vez dizer: nós vamos triunfar sobre tudo e sobre todos para preservar a nossa aliança, a nossa bênção, o nosso parentesco, a nossa vitória que Cristo concedeu para a gente. Amém? Agora, o segundo inimigo contra nós é o espírito anticristo. O espírito anticristo. O espírito anticristo é o mistério da mentira, do engano, tudo aquilo que é contrário à verdade. O espírito anticristo está aí, dando aula em pós-graduação. O espírito anticristo está fazendo tese e mestrado. O espírito anticristo está aí, fazendo algumas lives, né? Vendendo alguns pensamentos, algumas ideias, alguma sugestão, tirando, desconstruindo a verdade, desconstruindo valores. O espírito anticristo está aí, tirando, desacreditando da palavra, da pessoa de Cristo. A gente tem que ficar esperto, porque o espírito anticristo, meus meninos, meus filhos, está atuando, aquele professorinho que às vezes você acha que ele é inteligente, né? Mas aquele professor, às vezes, você capta a mensagem dele, porque ele pode ser um agente do anticristo, vendendo para você a ideia de você não acreditar mais na Bíblia, não crer mais em Jesus, não aceitar Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da sua confissão. Então, fique esperto, porque o espírito anticristo está aí. Ele usa a mídia, usa a imprensa, usa a televisão, usa os meios de comunicação, usa as imagens, né? Usa a propaganda e assim por diante, para tirar da gente os valores que foram impregnados a nós
mediante a cruz de Cristo. Glória a Jesus. O sistema deste mundo é cruel, irmão. O sistema do mundo é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. O mundo jaz no maligno. O mundo, se você for amigo do mundo, você vai ficar inimigo de Deus. Porque o mundo não quer saber de Deus. O Deus, Jesus, faz mal para o mundo. Jesus dá prejuízo para o mundo. Jesus dá prejuízo para a carne, meu filho. Se as fábricas de bebida pudessem, desviava todos vocês para voltar a beber o que se bebia, para dar lucro. Não é verdade? Então, o sistema do mundo é isto. Ele explora, ele destrói, ele inferniza, ele contamina, ele faz tudo para que as pessoas vivam um sistema cujo prazer seja a carne, seja o pecado, seja aquilo que não agrada a Deus. Então o sistema do mundo é perverso, é diabólico, é mundano e assim por diante. Então a gente precisa saber que o pensamento deste mundo, ele é um pensamento do anticristo. O pensamento do sistema do mundo é um pensamento que quer desconstruir o que já foi dito para você, o que você já creu, né? É isso, procura isso. É desfazer a sua crença, relativizar a verdade, destruir os valores cristãos na sua vida e desfazer dos princípios morais de Deus na sua vida. É isso que eu preciso. E a principal objetivo do diabo, do espírito do anticristo e do sistema do mundo é tirar Deus da sua agenda. Tirar Deus da sua agenda é colocar o homem no lugar de Deus, colocar o homem no centro. É o homem pelo homem. A solução está no homem, dentro dele. Então, o mundo é isso. Então a gente precisa estar, a gente que é igreja, aí não pode ser inocente, né? Quanto a isso, a gente precisa pedir a Deus: Deus, eu quero ter o meu olhar e o pensamento fixo em Jesus, para não desviar nunca a minha atenção, nem para a esquerda, nem para a direita, mas sempre em Jesus. Algumas perguntas que as pessoas fazem e quem está em Jesus não precisa mais fazer. Para onde iremos nós? De onde virá o meu socorro? Que será de nós? Quem poderá nos livrar? Que será de nós? Ninguém importa comigo. Esqueceram de mim. Fui jogado à sorte. Para nós crentes não tem essas perguntas. Nós sabemos que quem está em Cristo, nova criatura é. Nenhuma condenação há contra Ele. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Nós estamos nele, é Ele que tem tudo para nós, Ele que preenche tudo que nós precisamos. Glória a Jesus. Agora, deixa eu falar para você o seguinte. Quando o escritor fala sobre Jesus e Cristo, aqui, ele está falando o seguinte: olha, fique certo de uma coisa, Jesus é fiel e é verdadeiro. Assim, ele é fiel e verdadeiro. Ele faz menção a Moisés, que Moisés também foi fiel à casa do Senhor Deus, ao propósito do Senhor Deus. Aí Jesus, mais uma bem clara, fala: ele é fiel ao apostolado e fiel ao seu sumo sacerdote, fiel ao propósito, e cumpriu todas as determinações de Deus para a sua vida. Jesus é fiel. Agora, o que o texto fala para a gente? O que o texto convida a gente? Versículo 6 fala assim: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e a casa somos nós. A casa somos nós. A casa, o tabernáculo, o templo somos nós.
Nós somos a habitação de Deus. Nós somos o estandarte da glória de Deus. Amém? Nós estamos aqui para evidenciar a glória, a presença de Deus. Aleluia! Então nós somos esta casa, esse tabernáculo, este templo. Agora a gente precisa, aí o escritor, ele condiciona a gente. É bem assim, olha, esta casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente a duas coisas. Nós peguemos firmemente a duas coisas: a confissão e a glória da esperança. Amém? Olha, a confissão e a glória da esperança. Aleluia. Eu quero me encerrar essa breve colocação, exaltando esses dois termos na minha vida e na sua vida. A importância da nossa confiança naquele que é o nosso sumo sacerdote, aquele que é o nosso apóstolo Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: não rejeiteis a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão. Meu irmão, Deus precisa, Deus quer ver, Deus agrada dos seus filhos quando teus filhos vivem. Os seus filhos exaltam, os seus filhos exercem esta confiança na promessa, na palavra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa confiança não pode acabar. Essa confiança não pode enfraquecer. Essa confiança não pode esfriar. Essa confiança não pode ser uma confiança parcial, mas tem que ser uma confiança verdadeira, sustentável, gloriosa, e agradável aos olhos do Senhor. Versículo 23 do 10 de Hebreus fala assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem prometeu é fiel para cumprir. Amém? Essas duas palavras, elas são as palavras centrais, as palavras exortativas, as palavras que colocam nós em xeque em relação ao texto. Fixemos os olhos em Jesus e apeguemos firmemente a confiança e a glória da esperança. Amém? Fique de pé, por favor. Glória a Jesus. Vamos ler, encerrando essa palavra, capítulo 10 de Hebreus. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 32 em diante. Fala bem assim, olha bem. Esse texto aqui introduz ao capítulo da fé. Aí fala bem assim, olha: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês forem iluminados, quando suportaram muitas lutas e muito sofrimento. Alguns de vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram solitários, como os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabia que possuía bens superiores e permanentes. Por isso, não abra mão da confiança de vocês. Ele dá ricamente a recompensa. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando estiverem feita a vontade de Deus, recebendo o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorar, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele, ou não terei prazer nele. Meu irmão, aqui é o seguinte:
Aí versículo 39, fecha o capítulo 12 o capítulo 10 de Hebreus assim: nós porém, repita comigo, nós porém, forte, nós porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e que estão salvos. E que estão salvos. Que estão salvos. Aleluia. O segredo, irmão, é apegar firmemente a confiança e a glória da esperança até o fim. Não importa o que aconteça, não importa o que passe, não importa o que aconteça, o importante é saber, firmemente apegados à confiança e à glória da esperança, que é Cristo Jesus, a glória de Deus. Amém? A Ele glória, a Ele poder. Nesta noite que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, te inspirando, te fortalecendo, renovando na sua vida essa bendita confiança e essa bendita esperança. Deus te abençoe, e Deus faz forte em você a sua confissão de fé, através da confiança em Cristo e da esperança que você também depositou em Cristo Jesus. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação. Aleluia, aleluia. Louvemos, adoremos o Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero